E aí, meus fãs de futebol, espero que vocês estejam bem, porque hoje é o grande dia do Bolão de Ouro. Vamos comentar nesse vídeo a minha premiação de melhor jogador do mundo. E eu espero de verdade que vocês gostem. Isso aqui deu um trabalhão, vocês não têm noção, eu tô há meses fazendo isso, desde a final do Super Mundial de Clubes da FIFA. Então, cara, é um grande dia pra mim. Eu tô trabalhando nisso há muito tempo. Pra quem não sabe, né, como eu disse, o Bolão de Ouro é a minha premiação individual de melhor jogador da temporada. E pra quem não sabe também, eu já faço isso há 4 anos. O primeiro ganhador foi o Benzema. Então, foi aquela temporada do Real Madrid, do Pacto. Depois foi o Messi na Copa do Mundo. Foi, acho que o mais difícil que eu já fiz, porque ele e o Haaland fizeram temporadas absurdas. Principalmente o Messi na Copa, né? O Haaland com o City. E depois foi o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior ganhou temporada passada. E agora vamos descobrir quem é o melhor jogador da temporada 24-25. Esse aqui é um vídeo muito especial pra mim. E eu vou separar ele em 3 partes, só pra vocês entenderem. Primeiro vai ser as menções honrosas. Então, são jogadores que não entraram no top 30, mas que fizeram uma grande temporada e eu quis dar um destaque. Depois a gente vai pro top 30 até o 11º. E por final, a parte mais importante do vídeo, o top 10 pra gente descobrir finalmente o grande ganhador. Então é um vídeo muito especial pra mim, espero que vocês gostem e vamos lá. Como eu disse, vamos começar pelas menções honrosas, e aqui é muito importante dizer que o critério de avaliação das menções honrosas é um pouco diferente do top 30. Por quê? Nas menções honrosas estão jogadores que ficaram muito perto de entrar no top 30. Então, tem uma leva de jogadores que fez uma ótima temporada e que, dependendo do critério, você acha que esse mereceu um pouco mais ou o outro. Jogadores que jogaram muito parecido e tá um nível que, se eu quisesse colocar lá no top 30, dava, mas eu escolhi outros jogadores. Escolha e tá tudo bem. Então, tem esses jogadores e outros que fizeram uma grande temporada, principalmente acima da expectativa, ou jogadores que realmente jogaram bem, mas que não entraram. Talvez não tivesse a capacidade de entrar, mas eu quis destacar uma grande temporada desse jogador. E aqui nas menções honrosas, eu preferi dar destaque para jogadores em ascensão e jogadores também de times mais variados. Não necessariamente tem um critério do tipo, esse cara jogou mais. Não que o cara jogou mal, mas tipo assim, por exemplo, o Haaland fez acho que 22 gols na Premier League. Mas ele não entrou aqui, porque ele fez 10 gols em 5 rodadas e o resto da Premier League não jogou também. Teve bons números. Mas eu preferi dar destaque nas menções honrosas para jogadores que fizeram temporada de ascensão e não temporadas de queda, apesar do Haaland ter tido bons números. A mesma coisa pro Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não entrou aqui, já vou adiantar. Mas muito mais, não porque ele teve bons números, mas porque depois que ele perdeu a bola de ouro pro Rodri, eu senti que ele caiu bastante de desempenho e tal. E foi uma temporada bem abaixo dele. Então, apesar dos bons números, eu quis dar destaque nas menções honrosas para jogadores que fizeram temporadas de ascensão. Basicamente é isso. E aqui nas menções honrosas, vamos comentar mais brevemente jogadores. E alguns ou outro que sejam talvez um pouco mais polêmico, assim, ou que eu queria explicar um pouco melhor, a gente faz um pequeno parênteses. E também, só pra explicar, né, que eu disse que vai ter jogadores de times diferentes e que o Super Mundial de Clubes não teve um peso tão grande na minha premiação de melhor do mundo, tá? Eu fui muito mais pela temporada regular. Mas a Copa do Mundo de Clubes da FIFA teve sim um pequeno peso. Por exemplo, tem alguns jogadores aqui que não entrariam nem nas menções honrosas antes da Copa do Mundo de Clubes e que entraram nas menções honrosas, mas não foi. Mas eu não dei um peso tão grande pra essa competição ao ponto de jogador que não tá nem nas menções honrosas entrarem no top 30, top 10. Só pra vocês entenderem. Eita, já. Tá, vamos começar aqui, tinha adiantado. Então, o Acerbi, bela temporada. Barcola também. A gente vai ver que tem muito jogador do PSG. O PSG foi um time que, individualmente, coletivamente, foi muito bom, né? Campeão da Champions, não à toa. Barcola, que no final virou reserva, mas um jogador extremamente importante. Bruno Guimarães, peça fundamental do Newcastle, campeão, né, da Copa da Liga. Caicedo também uma grande temporada. Cucurella é um dos casos que eu falei que não estava nas menções honrosas antes, mas fez uma boa temporada.
com o Super Mundial, ganhou sua vaguinha aqui. E o Frank de Jong, que é um dos jogadores que eu tava pensando em botar no top 30, mas acabei não colocando. Só que, cara, se o Barcelona fez uma temporada tão boa, deve muito à grande ascensão do De Jong, grande temporada dele. O Dumfries também, outro que foi muito decisivo na Champions. O Eze, cara, Crystal Palace, campeão da Copa da Inglaterra, grande título. E o Eze é a principal cara desse time, né? Fabian Ruiz também, Ferran Torres. O Ferran Torres, que apesar de ser um reserva, ele sempre foi muito importante, apareceu em momentos decisivos do Barcelona. O Gakpo, Gibbs White, fez uma grande temporada pelo Nottingham Forest, que é um time que ninguém esperava nada, e pegou competição europeia na Premier League, o que é um grande feito. Gravenberch também, baita temporada dele, melhores volantes do mundo. E Vardiol, uma das poucas coisas boas que ainda restaram no City nessa temporada. Nigo Martinez, jogou muito pelo Barcelona. João Neves também. Esse meio campo do PSG, acabou que o Fabian Ruiz e o João Neves jogaram muito. Acho que o Fabian Ruiz, principalmente, até podia estar no top 30. Mas, cara, um grande meio campo, merece esse destaque aqui. Jonathan David, apesar de jogar no Lille, assim, mas ele tem grandes números. Ele sempre, no Lille, ele sempre faz 30, 40 participações em gols. Ele merece um destaque, sim. Julian Álvares pelo Atlético. O Konaté também. Koundé. Cara, todos aqui eu vou citar mais rapidamente porque são muitos nomes e o mais importante é o top 30. Mas todo mundo aqui jogando muito. Lautaro. Lautaro que teve uma temporada, se a gente for ver, números abaixo, mas ele apareceu em momentos decisivos da Champions. Se for ver, não foi uma baita temporada do Lautaro. Acho que em números é a pior dele pela Inter. Mas ele apareceu em momentos importantes da Champions. Lobotka, né? O Napoli, eu não acho que seja um grande time individualmente, mas é um time muito resultadista, mereceu ganhar o Scudetto. E a gente vai ver que tem alguns jogadores aqui nas menções honrosas. O Lookman, uma boa temporada pelo Atalanta. Luiz Dias também, muito importante pro Liverpool. Ah, e uma coisa, vocês já devem ter percebido aqui do Luiz Dias. Os jogadores estão pelos times e eles fizeram a temporada que nomearam ele para premiação. Então, por exemplo, Luiz Dias tá aqui pelo que ele fez pelo Liverpool. Então, tá com o símbolo do Liverpool. Apesar de ele estar no Bayern de Munique agora, tá bom? Vou deixar isso muito claro. Esqueci de falar antes. Os jogadores estão com o time que eles fizeram a temporada que levou até aqui. Lukaku também, grande temporada, ajudou muito. O McTominay também tá aqui, né? Os dois ajudaram muito o Napoli. E mais uma coisa, as menções honrosas estão em ordem alfabética, tá? Então tá elencada por melhor e pior. Ordem alfabética, as menções honrosas. O top 30 não, daí é por posição. Daí Matheus Cunha também uma grande temporada pelo Wolverhampton. Os grandes destaques da Premier League de times mais alternativos, assim, sem ser do Big Six. Mbeumo também, eu acho que ele fez 20 gols na Premier League. Eu acho que é isso, mas se não foi acho que 18, 20 gols. São números impressionantes, ainda mais para um ponta do Brentford. Murilo, outro jogador importantíssimo pro Nottingham Forest, grande temporada dele. Musiala, cara, que Musiala. O complicado dele é que ele teve lesão, né? Eu até fiquei, será que eu tiro ele das menções honrosas por causa da questão que não teve uma consistência tão grande por conta das lesões, né? Ele se machucou em momentos importantes. Mas enquanto ele jogou pelo Bayern, ele foi muito bem. Então, tá aqui, um destaque pro Musiala. Paul Palmer, aqui eu acho que é o mais polêmico das menções honrosas. Mas é o que eu disse, cara, o Palmer é um que eu quero fazer uma aspas aqui pra ele. Ele começou muito bem a temporada pelo Chelsea, jogando muito. Daí chegou em janeiro até maio. O Palmer parecia um a menos dentro de campo. Ele sumiu muito, ele passou por uma má fase. Então, ele não estaria nem nas menções honrosas, pra falar a verdade. Só que daí ele foi bem na final da Conference League, foi muito bem, foi crescendo durante o Super Mundial e fez aquela final que ele fez. Então ele ganhou as menções honrosas, mas o problema é que faltou constância pro Palmer pra entrar no top 30. Ele fez um começo de temporada boa, mas ele passou 4 meses sumido dentro de campo. Mas no final, né, é o que eu falo do Palmer. Ele é uma super estrela e se ele jogar o que ele sabe, pode ter certeza que ele vai aparecer no top 10 novamente daqui a algumas temporadas ou nessa, não sei. Grinders, única coisa boa do Milan. Reteg, foi o artilheiro do italiano, merece aqui um pouquinho. O Stiller, né, grande jogador do Stuttgart, que ajudou eles a ganharem a Copa da Alemanha. Então, cara,
Jogadores que ajudam a ganhar títulos, ainda mais para times menores, merecem destaque. Valverde também, uma das poucas coisas que se salvaram do Real Madrid. E o Wirtz foi muito bem pelo Leverkusen, mas é a mesma coisa do Musiala, né? Jogou bem, só que se machucou em momentos importantes e isso atrapalha um pouco. Então, basicamente, essas são as menções honrosas e agora vamos pro que importa de verdade. Agora que vamos para o top 30, onde tem ranking por jogador, é importante repassar pelos critérios utilizados. Porque, para vocês entenderem como que foi a minha seleção aqui. Eu elenquei alguns critérios, não tá por ordem de importância, apesar de que tem alguns que eu acho que eu acabei usando mais na hora de elencar os jogadores. Mas quais são os critérios que estão sendo avaliados? O nível de atuação. Então, qual nível esse jogador atingiu? O pico dele, o melhor dele. E a importância do atleta nas conquistas coletivas. Isso aqui é muito importante porque grandes jogadores ajudam a ganhar títulos. Mas como é uma premiação individual, obviamente o nível de atuação também individual importa muito, mas grandes jogadores ganham títulos. As conquistas também, obviamente. A constância do jogador, a gente vai ver que tem jogadores que não foram muito constantes, eles tiveram picos jogando muito, mas é o caso do Cole Palmer, que eu falei nas menções honrosas. O poder de decisão desses jogadores em momentos importantes, em momentos decisivos. Então, esse cara pode ter jogado muito bem a temporada inteira, mas nos momentos importantes ele apareceu. E jogos marcantes, que é um pouco diferente, por quê? Porque se você fizer 5 gols contra um time, contra a lanterna do campeonato, é um jogo marcante. É um jogo que você fez 5 gols. Mas não é um jogo decisivo, entendeu? Mas jogos marcantes, jogos que marcaram a temporada. Então, esses são os critérios. Eu acho que os que eu mais utilizei aqui foi importância na conquista coletiva, nível de atuação, constância e momentos decisivos. Acho que foi os que mais pesaram, mas não necessariamente tem essa ordem. Então, tudo isso está sendo avaliado e a gente vai discutir por que cada um ficou em cada posição. Agora sim, vamos pro que importa, o top 30. E só pra vocês verem, eu tô até com meu celular aqui, só pra poder atualizar com vocês os números e algumas estatísticas quando eu quiser. E, cara, agora é onde começa o que importa de verdade. Primeiro, vamos pro Kvaratskhelia, top 30. Uma bela temporada. Não quer dizer que o cara que é o último da lista aqui, que ele jogou mal, na verdade não. Se o cara entrou na lista, já é uma temporada grandiosa. Ele até teve bons números pelo Napoli, mas não estava se dando muito bem lá. Chegou no PSG e foi muito importante nessa reta final do PSG que engrenou e foi campeão da Champions. Então, é um jogador que merece estar aqui nessa lista. E o Cherki também. Cara, o Cherki é um jogador que me encantou muito assistir ele vendo. Tem até essa questão que ele tá aqui porque realmente me encantou. Eu assisti ele na Europa League, tá destruindo, dando assistência, metendo gol a rodo. Se eu não me engano, vou até conferir aqui. Ele foi o líder de assistência da Ligue 1 e da Liga Europa. Então, ele colocou números importantes. Lembra que na França tem o PSG e ele foi o líder de assistência. Então, é uma grande temporada do Cherki. E também, quando ele foi pra França, na seleção francesa, ele fez aquela partidaça contra a Espanha. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas não deu pra França correr atrás do placar, tava 5-1. Mas a França só fez alguma coisa na partida quando o Cherki entrou. Então, um grande jogador. Vamos ver como vai ser no City. Bela temporada dele. Depois temos o Marquinhos, capitão do PSG. Vai até ver que o Pacho vai estar mais pra frente, porque eu acho que o Pacho saltou mais meus olhos, assim, no sentido de zagueirar. Mas eu sei que o Marquinhos também é muito importante pra ascensão do Pacho, porque ele é o capitão, ele é a liderança da zaga do PSG. Uma grande temporada do zagueiro brasileiro. E quem reclama da zaga do Brasil não sabe o que tá falando, né? Porque Marquinhos, Gabriel Magalhães, cara, uma zaga incrível. E o Marquinhos, uma temporadaça dele. Não à toa, todo mundo do PSG ou da França adora ele. E o McAllister, na minha opinião, o melhor meio-campista do Liverpool, campeão da Premier League. Então, não tem muito o que falar. O McAllister fez uma temporadaça, jogou muito. E mais do que justo está aqui. Depois temos o Guirassy, que até começou meio lento a temporada com o Dortmund, que eu lembro que não estava com grandes números, mas foi engrenando. Se a gente for ver aqui, ele fez, acho que 30 gols na temporada, o que é um número muito bom, ainda mais pelo Dortmund. No final, no caso, foram 30... Tá certo isso? Nossa, foi mais do que eu esperava. 38 gols do Guirassy.
números impressionantes. E foi artilheiro da Champions League. Então, cara, não tem muito mais o que falar pra vocês, né? Artilheiro da Champions, 38 gols, mais do que justo. Um dos melhores centravantes do mundo. Se fosse um pouco mais novo, já estaria saindo do Dortmund por 90, 100 milhões de euros, certeza. Se fosse mais novo. E o Alisson, uma grande temporada dele. Muito importante pro Liverpool, campeão da Premier League. Ainda tem um grande jogo marcante, que é o dele contra o PSG, um jogo decisivo. E no final o Liverpool foi eliminado, mas o jogo da ida, o Liverpool ganhou de 1-0, graças ao Alisson, era pra ter sido uns 3, 4 pro PSG. Então, mais uma grande temporada. A gente tá vendo, né? O sistema defensivo do Brasil, goleiro e zagueiros, tá de alto nível. Daí um pouco, continuando em goleiros, temos o Sommer, que também foi muito decisivo, principalmente na Champions. Contra o Barcelona, ele fez defesaças que classificaram a Inter pra final. Então, mais do que merecido. Declan Rice. O Arsenal a gente vai ver que não tem muitos destaques individuais, porque ele teve muitas lesões também, muitas lesões importantes. O Arsenal cheio de desfalques no ataque. Mas o Rice foi um jogador que sempre jogou bem, ajudou o Arsenal a chegar na semifinal. E jogo decisivo, jogo marcante, precisa nem falar, né? Aquelas duas faltas contra o Real Madrid, mais 18, não tem nem por que justificar. Então, jogador importantíssimo, talvez nessa temporada, o pilar do Arsenal. E é isso, né? O cara eliminou simplesmente o Real Madrid. 2 golaços de falta, não sei da onde que ele tirou. 2 golaços, não tem. Então, depois o Desiré Doué, talvez algumas pessoas vão até achar que ele merecia uma posição melhor, mas ele tá aqui, em 22º, porque o Desiré Doué não era titular absoluto do PSG. No final, ele foi muito importante contra Aston Villa, ele fez uma das melhores finais de Champions da história. A final dele é sacanagem. Mas, se a gente for ver, eu lembro, antes da final, ninguém sabia quem ia jogar, Desiré Doué ou Barcola, não tinha essa certeza, e não era titular absoluto do PSG. Mesmo assim, foi super decisivo, um grande talento, Desiré Doué. E se ele fizer o mesmo nível de atuação, mas sendo titular absoluto, próximo ano, próxima temporada vai ter posições acima. E o Pacho, cara, é impressionante. O PSG me surpreendeu muito esse Pacho. Eu nem sabia quem ele era, pra ser bem sincero. E pra mim, todos os jogos que eu assisti do PSG na Champions, me saltou. Sabe quando o jogador salta a tela? Você tipo bate o olho e fala: Meu Deus, esse cara tá jogando muito. Eu lembro que teve, acho que foi contra o Aston Villa. Acho que foi isso. Que o Nuno Mendes e ele estavam marcando tudo. O PSG tava até passando um pouco do foco. Mas ele e o Nuno Mendes salvando tudo. Uma grande temporada do Pacho. Já disse, eu acho que a liderança do Marquinhos ajuda muito ele. Mas quem se destacou mais de verdade pra mim foi o Pacho. Uma temporada simplesmente espetacular. Chegando agora no top 20. Já estamos quase no top 10, hein? Começando pelo Isaac. Um dos melhores jogadores da Premier League. Não à toa, o Liverpool pagou o que pagou nele. Eu até acho que foi meio caro, mas Liverpool desembolsou um grande valor nele, porque acredita muito. Ele fez 23 gols nessa Premier League. E é o grande jogador do Newcastle que ganhou um título depois de muito tempo, né? Ganhou a Copa da Liga. Ele é um grande. É o melhor jogador da equipe. E individualmente também fez uma grande temporada, tanto na Copa da Liga quanto na Premier League. Então, não tem muito mais o que falar do que isso. E depois o Bastoni, também um dos melhores zagueiros do mundo. Aí, acho que não tem nem discussão sobre isso, né? O Bastoni, mais uma temporadaça dele. Dos pilares dessa Inter de Milão, que acabou sem título, mas quase ganhou tudo. A Inter de Milão quase ganhou a Tríplice Coroa, acabou ficando sem nada, mas se conseguiu tudo isso, é muito graças ao Bastoni, que não tem o que falar. Ele é o quê? Pelo menos top 5 zagueiros do mundo. Da temporada, eu acho que ficou top 2 aqui no Bolão de Ouro. Mais um zagueiro ainda, então. Então, assim, não tem muito o que falar, cara. O Bastoni é um pilar da Inter. E falando de zagueiros, temos aqui o Van Dijk em 17º, mas antes vamos falar do Barella. Barella, acho que, se a gente for ver, eu acho que ele foi o melhor jogador da Inter pra mim. Outro cara aqui também, que eu disse, é um pilar do meio-campo da Inter. Ele é fundamental pra Inter. Os melhores meio-campistas do mundo, um dos caras mais completos. Ele faz um pouco de tudo. E Varela tem nível pra jogar em qualquer time que ele quiser, ele pode jogar. Essa é a verdade, assim. Meio-campista de elite.
E o Van Dijk, pra mim, o melhor zagueiro da temporada. Como a gente tá vendo, o Liverpool tem alguns jogadores importantes aqui. Vários jogadores do Liverpool aparecendo. E o Van Dijk, pra mim, o melhor zagueiro da temporada, então tem que estar acima do Bastoni. Então, obviamente, 17ª colocação, mais do que justo. Continuando, temos o Marmoush. Marmoush que chegou no City, jogando muito bem. Ele foi um dos grandes responsáveis por essa ascensão do City ali, que conseguiu bater terceiro colocado na Premier League, conseguiu chegar na final da Copa da Inglaterra. E ajudou muito nessa melhora do City, que tava uma zona, tava horroroso o City, né? Ele ajudou muito. Não foi só isso, né? Também a zaga se estabilizou, mas ele ajudou bastante. E pelo Frankfurt, não tem o que falar. Pelo Frankfurt, naquela época, ele era top 5 jogadores do mundo. Quando ele tava no Frankfurt, o que ele fez foi sacanagem. Vou até puxar os números aqui. Eu tô com o celular na minha mão, tô segurando pra falar com vocês. Olha os números dele na Bundesliga. 17 jogos, 17 jogos, 15 gols, 10 assistências. Ele... que agora eu não puxei isso aqui. Não tô com esse dado aqui. Mas eu acho que ele foi top 5 jogadores com mais participações em gols na Bundesliga, sendo que ele jogou só metade da temporada, assim. Cara, 25 participações em 17 jogos, assim. O nível que ele jogou... ele era top 5, top 3 melhores do mundo quando ele foi pro City. Não tem o que falar. Mas depois no City, obviamente, acabou não mantendo o mesmo nível do Frankfurt, mas continuou jogando muito bem. E um pouco depois aqui, 15º. Chegando na metade, Lewandowski. Também mais uma grande temporada dele. Não acho que dá pra ficar mais acima disso. Obviamente, ele não é a melhor fase do Lewandowski, mas mesmo assim ele colocou números impressionantes. Se eu for ver aqui, foram 42 gols pelo Barcelona. Então, cara, o Lewandowski passa temporada, passa ano e continua jogando muito, fazendo vários gols. Não é o mesmo Lewandowski do Bayern de Munique, obviamente não é, mas continua fazendo gol a rodo e é o Lewandowski, né? Um dos melhores centroavantes da geração e da história do futebol. 14º temos o Hakimi, e foi... já estamos começando da elite da temporada, né? Hakimi também, melhor lateral direito do mundo na temporada, não tem o que dizer. Cara, na verdade nem lateral, né? Ele é um ponta direito, se a gente for ver. Ele quase joga como um ponta e ainda consegue também ser bom defensivamente. É o melhor zagueiro lateral defensivo, não é? Mas consegue ser bom defensivamente. E, cara, os melhores jogadores do mundo. 14º aqui. Cara, a temporada do Hakimi foi sacanagem. Mas ainda tem um lateral melhor que ele. E todo mundo sabe quem é, né? 13º, Kimmich. Cara, não tem muito que falar do Kimmich. As pessoas subestimam muito ele, só falam de Vitinha, falam de Pedri. Mas o Kimmich, ele lidera estatísticas absurdas, assim. Ele lidera várias estatísticas de primeiro volante. Ele voltou ao melhor nível junto com o Kompany. O Kimmich não estava muito bem antes com o Tuchel, mas com o Kompany voltou ao melhor nível. E o melhor nível do Kimmich é um dos melhores volantes do mundo. E volante que marca uma geração. Não tem que dizer. Nessa temporada, eu até acho que ele também continua sendo o top 3 volante do mundo. Então, assim, não tem muito o que você falar. O Kimmich é sensacional, voltou ao Prime e merece essa colocação, assim. Se vocês olharem estatísticas, ele lidera ou tá quase liderando várias delas. E não é nem só pela estatística, o Kimmich realmente, ele é um pilar do Bayern de Munique. Ele é um pilar. Não tem muito mais como fugir. É isso. 12º, temos o Mbappé. O Mbappé que... acho que é a única coisa que se salva do Real Madrid nessa temporada. Todo mundo fala que ele é o problema, mas ele é o problema pros adversários. O Mbappé que, nessa draga que foi o Real Madrid, o cara conseguiu fazer 44 gols. Foi artilheiro da La Liga. O Mbappé também fez hat-trick contra o Manchester City na Champions. Fez hat-trick em jogo importante contra o Barcelona. Não tem muito mais pra falar do Mbappé. Cara, ele é a única coisa que se salvou no Real Madrid. Ai, mas por que tá em posição tão alta? Na verdade, não, né? O Mbappé, o nível de jogador que ele é pra estar top 3 do mundo. Ele tá em 12º porque a temporada do Real Madrid foi horrível. Então, assim, não é que ele tá numa posição alta, na verdade, ele tá baixa. Padrões Mbappé, pelo nível de jogador que ele é. E o Harry Kane foi mais um grande jogador, jogou muito essa temporada. Mas eu não acho que foi a melhor temporada dele. Ele até perdeu alguns gols importantes.
Mas mesmo assim, é o melhor centroavante do mundo. Não tem muito como fugir. Mesmo ele não tendo vivido a melhor temporada da carreira dele, ajudou o Bayern a ganhar um título. Finalmente, Harry Kane tem um título. Já tá aqui, eu escolhi essa foto na premiação de propósito pra mostrar Harry Kane ganhou a Bundesliga. E pode não parecer nada demais pra vocês, mas é importante, era o grande objetivo do Bayern e é o melhor centroavante do mundo. E agora sim a gente vai pro top 10. Espero que vocês estejam preparados. Agora sim, vamos pro top 10, a parte acho que mais importante da premiação. E pra gente começar, já temos aqui Michael Olise do Bayern. Se o Kane jogou muito, o Olise foi o melhor jogador da temporada do Bayern. Eu sei que algumas pessoas podem até discordar dessa posição, mas se você concorda com o Harry Kane em 11º, você tem que concordar com o Olise em 10º. Ele foi o melhor jogador do Bayern. Todo mundo agora não para de falar como o Olise é um esculacho, como ele é sensacional. Eu já venho falando isso há meses. Ele fez 20 gols e 20 assistências pelo Bayern, números incríveis. Isso porque o Bayern não tinha ponta esquerda. O Bayern não tinha. Então, era basicamente toca no Olise e reza. E o Olise faz mágica. E ele fazia. O time adversário colocava 2, 3 em cima dele, porque a ponta esquerda do Bayern era inexistente. Então, só tinha marcação em cima dele. E mesmo assim, o cara criava 3 grandes chances por jogo. Fazia gol. Cara, o Olise, mais do que merecido. Todo mundo agora fala como ele é um dos melhores jogadores do mundo. Tá aqui. Já falo isso há meses. E ele realmente é. Top 10, Michael Olise. Um pouquinho acima, temos o Nuno Mendes, melhor lateral do mundo. A temporada dele é sensacional. Ele é o melhor, na minha opinião, melhor lateral defensivo da atualidade. Ele é imoral. Assim, jogar contra o Nuno Mendes deve ser um parto. Ele é o melhor lateral defensivo do mundo. Parou o Salah, parou todo mundo. Ninguém conseguiu fazer nada contra o Nuno Mendes. Parou até, acho que o Yamal, né, na final da Nations. E ofensivamente o cara também é muito bom. Não é o Hakimi é melhor que ele ofensivamente. Mas mesmo assim, o Nuno Mendes consegue ajudar muito ofensivamente. Ele faz gols importantes. Eu até separei aqui, ó. Onde que ele fez gol? Ele fez gol e assistência na semifinal da Nations League. Ele fez 2 gols e uma assistência nas quartas da Champions. Ele foi o melhor jogador da Nations League. Da final da Nations League, né? Não da Nations, da final. Então assim, não tem que falar. O melhor lateral do mundo se chama Nuno Mendes e, cara, todo o time adoraria ter ele. E, se eu não me engano, vou até conferir agora, calma. Eu acho que tem 23 anos só. Eu acho que é isso, né? Eu até achei que ele já tinha, tipo, 25, 26. Verdade. 23 anos, cara. Nossa, isso é sacanagem. O cara já é o melhor lateral do mundo. Acho que um dos laterais mais completos do mundo. E o cara tem 23 anos. É imoral. Oitavo colocado, Victor Gyökeres. Eu sei que ele não é o melhor centroavante do mundo. Eu já disse, é o Harry Kane. Mas o Gyökeres, se a gente for ver os números dele, primeiro, são... Até pra Portugal. Eu sei que Portugal é mais fácil a liga e o Sporting foi dominante lá. Mas mesmo pra Portugal, os números do Gyökeres são assombrosos. Sim, é muito fora da curva. Não é que, ele fez muito gol em Portugal. Não, é muito, mas muito fora da curva. Estamos falando que ele fez 54 gols e 13 assistências em 52 jogos pelo Sporting. E se a gente juntar com a seleção, ele fez 58 jogos, 63 gols, 17 assistências. Tá falando de 80 participações em gols. 80 em 58 jogos. Pelo Sporting, foram 67 participações em 52 jogos. Sim, é muito fora da curva. Tá falando de pouco. É um Sporting que tinha duas coisas muito diferentes. Obviamente, tem um bom elenco. Para Portugal, é um bom elenco. Mas o que diferenciava esse Sporting era o Rubem Amorim, que apesar de agora não tá muito bem no United. No Sporting, ele era o melhor treinador de Portugal, disparado. E o Victor Gyökeres. Quem desequilibrava a competição era esses dois. Rubem Amorim saiu. E mesmo assim, o Sporting foi campeão da Liga de Portugal e da Copa de Portugal, graças ao Gyökeres. Quem desequilibrava e ganhou títulos pro Sporting foi o Gyökeres. Ele é o diferencial. Então, mais do que merecido, é o que eu falo. Jogadores diferentes ganham títulos. Gyökeres fez isso.
Vitinha, sétimo colocado, pode parecer pouco, mas daqui pra frente a gente só tem jogador que fez temporadas. Todos já fizeram temporadas incríveis, mas assim, muito fora da curva. Então, Vitinha é sétimo colocado. Acho que não tem nem que falar do Vitinha. Ficar falando aqui chovendo molhado. Mas é um dos melhores meio-campistas do mundo, na minha opinião. Segundo melhor dessa temporada. Já vamos falar qual é o primeiro. Tá logo aqui. E, cara, simplesmente uma temporada inesquecível do Vitinha. Motorzinho do PSG, pressão alta, o posse de bola. O cara corre o campo inteiro. Tem muito o que falar. Mas ele não foi melhor que o sexto colocado Pedri, na minha opinião. Pra mim, o melhor meio-campista do mundo se chama Pedri. Não dá, assim. Acho que até com a posse de bola, no caso, o Vitinha ele se movimenta muito mais, né? A gente vê que ele não corre dentro de campo. O Vitinha, ele flutua dentro de campo. Mas o Pedri é melhor defensivamente que o Vitinha, na verdade, o Vitinha é bem zoado defensivamente. Ele pressiona bem alto, mas a parte defensiva, marcar lá atrás, perto do seu gol, ele tinha bem zoado. Com a bola, ele é imoral. Então, o Pedri é melhor defensivamente e eu acho que questão de distribuição de jogo, mesmo nível, mas eu acho que o Pedri ele tem um último terço, aquele passe, criar chances, uma capacidade de playmaker mesmo, melhor que o Vitinho. Ele é o melhor meio-campista do mundo, na minha opinião, tanto da última temporada quanto dessa. E agora, nós vamos pra, eu acho que é a parte mais polêmica, que é o top 5. Vamos dizer que no top 5 tem algo. Foi muito difícil. Todos os jogadores aí fizeram temporadas assim, bola de ouro. Mas agora vai ser a parte mais polêmica e eu quero que vocês tentem entender o que eu quero dizer. Tentem entender. Quinto lugar, Dembélé. Foi até engraçado, no vídeo de divulgação, estavam falando, entrega pro Dembélé logo. Não, não é o Dembélé, ficou em quinto. Mas por que isso? Porque, vocês vão ver, tem alguns jogadores que foi critérios um pouco diferentes, mas o Dembélé foi o melhor, talvez maior destaque do PSG, campeão da Champions. Só que o PSG era um time muito coletivo. A gente tá falando de um prêmio individual. O Dembélé jogou muito, foi o principal destaque. Só que, cara, ele merece quinta colocação, uma temporada sensacional do Dembélé. Cara, quinto colocado não é nenhum demérito. Entendam isso. Só que individualmente eu acho que tem alguns jogadores que ou atingiram níveis até maiores, apesar de uma constância maior. Jogadores foram até mais decisivos que ele, que nem, individualmente, que nem. Daqui a pouco a gente vai ver, tem um jogador do PSG, que eu falei todos os jogadores titulares do PSG até agora. Faltou só um. Deixa eu ver, tem todo o time titular do PSG apareceu na premiação, ou nas menções honrosas, ou aqui na premiação do top 30. Todos os jogadores apareceram. Mas teve um deles que eu acho que individualmente foi mais decisivo. Na questão individual, eu acho que o Dembélé, ele é o grande nome do coletivo do PSG. Mas individualmente tem um cara até que se destacou um pouco mais. Por isso que o Dembélé não ficou mais pra frente, porque eu acho que tem alguns jogadores, vocês vão entender, que ou atingiram níveis maiores, ou até foram mais decisivos. Não que o Dembélé não tenha sido, tá? O Dembélé, ele foi muito importante, apareceu no mata-mata, fundamental. A evolução do Dembélé, acho que ninguém esperava. Mas, cara, a quinta colocação tá mais do que justa pra ele, apesar de que tem sim argumentos pra ele ser o melhor do mundo. Quem quiser falar, não, Dembélé é o melhor do mundo, tem argumentos pra isso. Só que eu escolhi outros critérios, e daí é uma questão mais um pouco pessoal, e eu quero explicar pra vocês isso. Quarto lugar, vai ter o Yamal. O Yamal, a grande verdade, ele fez uma temporada de top 10 melhores do mundo. A temporada inteira. Jogou muito bem o Yamal. Impressionante, 17 anos. Ai, mas o Yamal tem 18. Mas na época que ele tava jogando, na temporada passada, tinha 17. Com 17 anos, uma temporada incrível. É o maior talento que eu vejo nascer, porque eu não vi o Neymar, o Messi, o CR7 começar. O maior talento que eu já vi nascer é o Yamal. E ele fez uma temporada muito boa, só que ele jogou nível bola de ouro, ele jogou nível melhor do mundo só a partir do finalzinho de abril, que foi a semifinal contra a Inter de Milão, e depois disso até o final da temporada. Isso que foi tipo um mês, um pouco menos de um mês. O Yamal só jogou nível bola de ouro melhor do mundo durante um mês. Ele jogou. Eu acho que se a gente for ver o auge dos jogadores, ele foi o que teve o maior pico, ou junto com outro jogador que vai estar um pouco mais pra frente. Tem um outro jogador que também teve um nível de auge absurdo. Então, o Yamal jogou muito bem, mas faltou
Ele não jogou bola de ouro a temporada inteira, ele jogou só um mês. Foi um mês na reta final, muito importante. Mas se a gente for ver, durante 9, 10 meses, ele jogou nível top 10 da bola de ouro. Tá aqui, não por acaso, uma temporada incrível. Mas o nível, o auge dele, a ascensão do Yamal para um jogador melhor do mundo, durou pouco tempo. Durou um mês, 21 dias. Terceiro colocado, Donnarumma. Esse sim, na minha opinião, foi o melhor jogador do PSG. E se a gente for ver no top 3, vai ter um jogador de cada time que eu considero o melhor time da temporada. Três melhores times da temporada são PSG, Liverpool e Barcelona. Top 3 vai ter o melhor jogador de cada time. Começando pelo top 3, Donnarumma. Por que o Donnarumma tá aqui? A primeira metade da temporada dele foi ruim. Mas assim, o que importa pro PSG de verdade é a Champions League. O PSG é um clube que depois que começou a dominar a França, a única coisa que importa pra eles de verdade era ganhar a Champions League. A temporada deles era, ganhou a Champions League, tudo bem. Perdeu a Champions, é um fracasso completo. E o Donnarumma, no mata-mata da Champions, ele foi simplesmente o jogador mais decisivo que eu já vi. Eu vou falar, foi nível Courtois em 2022, né? 2022. Ele... Só que sem a final, né? O Courtois, ele... No caso, o mata-mata do Donnarumma foi até melhor que o do Courtois. A única diferença é que o Courtois fez aquela final incrível. Só que na final do PSG foi tão fácil que o Donnarumma nem trabalhou. Mas se a gente for ver, o PSG é um time incrível atacando. Em questão de movimentação, tudo, ataque, é incrível. O PSG pressiona alto, muito bem. Mas o PSG, a grande verdade é que tem o meio-campo fofo pra marcar lá atrás, marcar bloco baixo, marcar bloco médio baixo. O PSG é um time que é muito bom, porque é um time muito leve pra marcar alto. E o que acontece? O PSG foi um time que, quando foi incomodado, cedeu muitas chances. A gente vê jogo de volta contra o Liverpool podia ter goleado o PSG. O Donnarumma salvou tudo. O PSG também, contra o Aston Villa, abriu 5-1 no agregado. E no segundo tempo, o jogo de volta, quase que o Aston Villa empata. O Aston Villa virou pra 3-2 o jogo lá. Ficou 5-4, né, no agregado. E o Aston Villa ficou perto de empatar o agregado, até virar. O Aston Villa amassou o PSG por 30 minutos lá e podia ter virado. Só não virou porque o Donnarumma fez defesas decisivas, defesas, sim, incríveis. Então, ele salvou contra o Liverpool, ele classificou o PSG contra o Aston Villa. O PSG podia ter levado. O PSG tava vencendo 5 a 1 Aston Villa e podia ter levado a virada. E contra o Arsenal, o primeiro jogo, o Donnarumma fez duas defesas sensacionais contra o chute do Trossard, primeiro jogo, que terminou 1-0 pro PSG. E no jogo de volta, o Arsenal, até o gol do Fabian Ruiz, o Arsenal tava amassando o PSG. O Arsenal começou muito forte. Se o Arsenal faz um gol naquele momento, o jogo podia mudar completamente. O Arsenal podia ter ido pra final. Só que não. O PSG começou sendo amassado e o Donnarumma salvou tudo. Cara, o Donnarumma classificou o PSG nas oitavas, nas quartas e na semifinal da Champions. Se a gente for ver individualmente, o melhor jogador do PSG, mais decisivo, foi o Donnarumma. Não que o Dembélé tenha jogado mal, Vitinha. Esses caras fizeram parte de um coletivo que a gente viu. Todos os jogadores do PSG estão no Balão de Ouro. No time titular. Até o Barcola, que é um reserva. Então, assim, é um coletivo incrível, mas individualmente o melhor foi o Donnarumma. Apesar de que todos jogaram num nível absurdo. Todo mundo do PSG jogou num nível incrível. Nível sensacional. Então, o Donnarumma, terceiro colocado, porque ele classificou o PSG 3 vezes na Champions e permitiu o PSG ganhar o único título que importa de verdade pra eles. Segundo colocado, Mohamed Salah. Cara, aqui é um caso engraçado, porque o Salah não foi o melhor exemplo de constância na temporada. Se a gente for ver, o Salah fez 6 meses nível bola de ouro. Eu até falei, quem que jogou no mesmo nível que o Yamal? Salah. Os dois acho que tiveram o nível mais alto apresentado foram esses dois. E depois o Salah, depois da eliminação, eu acho que o Liverpool até cansou um pouco, né? Acabou sendo eliminado pro PSG na Champions. Um jogo, eu falei, né? O primeiro jogo o PSG amassou, o segundo jogo o Liverpool amassou. Então, grande confronto. Daí acabou perdendo a Copa da Liga depois da final, porque o time tava cansado. Daí depois eu acho que como o Liverpool tava muito fácil a Premier League, o Liverpool disparou muito. Não sei, talvez o Salah tenha dado uma caída, não sei se o Salah cansou. Então, a reta final de temporada do Salah não foi nada espetacular, apesar de ter sido
boa, foi ok. Mas o nível que o Salah jogou, o auge dele, foi tão alto, que pra mim ele merecia segundo lugar. Por quê? Eu não acho que o Salah, que nem eu falei, o Dembélé, eu acho que tem argumentos pra ele ser bola de ouro. Eu acho que o Salah, pela falta de constância, não. Mas o nível, o pico do Salah foi tão alto que pra mim ele mereceu ficar à frente. O Salah fez 47 participações em gols na Premier League. Sabe o que isso quer dizer? Vocês têm noção do tamanho desse número? Ele igualou o recorde de mais participações em gols em uma temporada de Premier League. Igualou. Só que o recorde é mais antigo. E o Salah fez isso na Premier League, que hoje não existe jogo fácil. O Salah pode não ter feito a melhor reta final de temporada, mas ele jogou num nível tão absurdo que ele fez 47 participações. Foi líder de assistências e artilheiro da Premier League. E isso na Premier League, que é, hoje, a competição talvez até mais difícil do mundo. Eu só acho que não é... Em clubes, eu só não acho que seja a Premier League não seja mais relevante que a Champions. A Champions é a maior competição. Eu acho que a Premier League é a segunda de clubes do mundo. E a Premier League não existe jogo fácil. Não tem jogo fácil. Talvez só aqueles times são rebaixados porque subiram da Championship e não conseguiram competir. Mas a Premier League, nos últimos 4, 5 anos, o nível médio da Premier League aumentou muito. Então assim, cara, não existe jogo fácil. Hoje, jogar contra o Brighton é um jogo chato. Jogar contra Newcastle, Aston Villa, Brentford, Fulham, todos são jogos difíceis. Todos são jogos duros. E o Salah fez 47 participações em gols. Vocês têm noção do que isso quer dizer? Vocês têm noção da relevância disso? Isso porque a reta final de temporada dele não foi muito boa. Então imagina que ele fez a maior parte desses números até fevereiro, mais ou menos. Vocês estão entendendo o nível que o Salah jogou? Você pode falar, mas ele não foi importante na fase decisiva. Na reta final. Você pode até pensar assim, só que o Liverpool já tinha disparado na Premier League. E Premier League é pontos corridos. E a gente sabe, né, que... essa última temporada acabou que o Liverpool disparou um pouco. A gente sabe que cada ponto na Premier League importa. A gente viu as disputas de City, Liverpool, City, Arsenal. A gente sabe que cada ponto importa. É pontos corridos. Todo jogo é importante. Todo jogo é decisivo. E o Salah ajudou o Liverpool a disparar. A verdade é que, assim... Tá bom que o Liverpool foi o time mais consistente, mais consciente a temporada inteira. Mas, quem era o diferente do Liverpool que fez esse time ser campeão da Premier League? O Salah. 47 participações. É isso que eu tenho pra dizer. E o melhor do mundo, agora sim. O melhor do mundo, pela segunda vez temos um brasileiro. Ou a última foi o Vinícius Júnior. E agora é o Rafinha. Pra mim, individualmente, ele foi o melhor jogador da temporada. Assim, não tem muito o que falar. Vou até puxar alguns números aqui. Pra mim, ele foi o melhor jogador do mundo. O Rafinha, nunca esperei isso dele. Na verdade, eu sempre achei ele um bom ponta, mas... Essa temporada foi muito acima da curva. Ele simplesmente fez 64 jogos, 38 gols e 26 assistências. São... Calma. 64 participações em 64 jogos. Então, números... Cara, de bola de ouro, números de Messi, números de Cristiano Ronaldo. Se a gente for ver números, ele atingiu números de boas temporadas desses caras. Não no melhor temporada, né? Não atingiu o auge de Messi, auge de CR7. Isso não. Mas, cara, números desses caras, números de melhor do mundo, o Rafinha teve. Melhor jogador da La Liga. E mais do que isso, cara, o Rafinha, eu acho que ele é o que melhor compõe consistência com jogar a temporada inteira em alto nível. Que nem o Dembélé também, que a gente tava falando do Dembélé, que todo mundo fala que é bola de ouro. Ele também não fez uma grande primeira metade de temporada, ele jogou muito bem na segunda. Igual o Donnarumma, né? Todo mundo do PSG, na verdade. O PSG fez uma primeira metade de temporada muito ruim e a segunda que engrenou e bateu campeão de tudo. Mas, cara, o Rafinha, pra mim, é o que melhor mantém nível de jogo. Ele jogou muito e a temporada inteira. O Rafinha, que não falta, são jogos marcantes. Eu até separei alguns aqui pra falar com vocês. Olha, ele foi artilheiro, líder de assistências e jogador com mais participações em gols da Champions League. É verdade, ele foi artilheiro da Champions, Rafinha. Jogador com mais participações em gols, acho que ele igualou brasileiro, né? Acho que não sei se ele igualou, passou brasileiro com mais participações em gols em uma edição de Champions. E foi o melhor jogador da La Liga. Ele fez hat-trick, ó, contra o Bayern de Munique. Ele fez 4 participações em gols nas oitavas da Champions. Fez 3 participações em gols nas quartas e na semifinal da Champions. Então ele participou, se a gente for ver,
10 participações em gols no mata-mata da Champions. Números muito bons. Tem jogos marcantes dele contra o Bayern, contra o Real Madrid. Eu até separei aqui, ó. Ele tem 7 participações em gols em 4 jogos contra o Real. Então, em 4 é o Clássicos. Ele fez 7 participações em gols. Tem jogos contra o Benfica naquela fase de liga, que ele também, decisivo. Eu acho que todo mundo lembra, né, daquele gol no último minuto contra o Benfica, naquele 5-4. Gol contra o Benfica de novo, no mata-mata. Barcelona com um expulso. O Barcelona podia ter se complicado muito. Rafinha pega uma bola do meio da rua, faz o gol do 1-0. Daí, jogo de volta, o Barcelona classifica e garante classificação. Cara, o Rafinha ele foi o melhor jogador da temporada. A temporada inteira, ele foi o cara que jogou em mais alto nível. E daí você pode até falar, ah, mas no final da temporada o Yamal jogou melhor, foi mais decisivo. Sim, naquele momento o Yamal, ele deu um up e ele foi o melhor jogador de abril pra maio. O Yamal teve aquele um mês que ele atingiu o nível bola de ouro. Mas foi um mês só. Só que mesmo quando o Yamal chamou atenção e o Barcelona começou a fazer Yamal Ball, ou seja, começou a jogar pelo Yamal, mesmo assim o Rafinha manteve o alto nível. Tá bom que os holofortes foram todos pro Yamal, mas mesmo assim ele fez, acho que teve aquele El Clássico, não sei se foi da La Liga ou foi da Copa do Rei, que ele fez 2 gols, acho que foi da La Liga, contra a Inter de Milão. Ele dá assistência no jogo, ele também tem um gol contra, acho que foi do Sommer, que é um chutaço de fora da área do Rafinha, que pega no travessão e bate nas costas do Sommer, aí um chutaço do Rafinha. O Barcelona tava indo pra final da Champions com um gol do Rafinha, ele tava classificando o Barcelona pra final da Champions, aí depois o Acerbi fez o gol e a Inter passou. Então, mesmo com a ascensão do Yamal, o Rafinha não parou de fazer, o Rafinha continuou sendo super decisivo. Então, ele jogou a temporada inteira. Talvez até metade de abril, até final de abril, ele era o melhor jogador do Barcelona, indiscutivelmente. E mesmo quando o Yamal ascendeu, o Rafinha continuou sendo decisivo, com menos holofortes. Mas ele é o sinônimo de decisivo. Ele decidiu jogos muito importantes. Ele apareceu nos momentos importantes. Ele tem muitos jogos marcantes. Ele foi constante. Ele teve um nível de atuação muito alto. Eu acho que ele pega todos os requisitos, se a gente for ver. Ele ajudou o Barcelona a ganhar títulos. Ele foi influente no título do Barcelona. Ganhou títulos também, né? Ganhou tudo na Espanha. Ele é o jogador que melhor combina todos os critérios que eu trouxe pra vocês. É o Rafinha. Vocês podem até falar, pode até discordar de uma coisa. Comentem aí, se vocês quiserem. Eu aceito argumentar e eu entendo quem falar, o Dembélé podia, talvez em quinto seja um exagero. Na minha opinião, é justo o quinto colocado pra ele. Mas eu entendo quem falar, Dembélé bola de ouro, Dembélé devia ser segundo colocado, Yamal devia ser segundo colocado. Eu acho que tem abertura para discussões. Mas pra mim, de verdade, eu tô mais certo é que quem merecia bolão de ouro, o melhor do mundo, foi o Rafinha. Ele foi o cara mais diferente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, o vídeo ficou muito longo, né? Mas, por favor, se inscrevam, deixem o like, é muito importante. Deixem os comentários de vocês, quem vocês acham que merecia, o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, sempre tendo respeito. E compartilhem, por favor, para outras pessoas que gostam de futebol. Esse é um vídeo que deu muito trabalho e eu tô muito feliz de ter feito. Valeu!